disponível. Agradeço demais, demais você ter aceito o convite para ilustrar essa semana, tá bom? Eu vou querer que você mesma se apresente, porque é muita coisa boa para você falar, tá? Boa noite para todos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo. Obrigada mesmo, Luciana. Pode Boa noite falar. a todos. Eu que te agradeço, a admiração é recíproca. Obrigada. Para mim é um prazer enorme poder estar fazendo parte dessa semana Que tão bom. importante que tu organizaste, né? Justamente para nós falarmos sobre a importância desse tema Sim. e principalmente conscientizar as pessoas que não têm conhecimento da área do Uhum. quanto relevante é esse instrumento que nós temos, que é a lei de alienação parental, e que muitas vezes, pela falta de conhecimento, as pessoas acabam se posicionando de forma inadequada, Exato. em virtude da quantidade de informações incorretas que, infelizmente, nós temos divulgadas hoje em dia nas mídias sociais. Então, tu estás de parabéns por ter organizado essa semana e eu estou muito feliz em poder fazer parte desta caminhada. Que bom, Luciana. Então, Obrigada. só para então fazer uma breve apresentação, Sim. eu sou advogada e sou psicóloga também, mas eu atuo somente como psicóloga jurídica. Então, meu trabalho se dá diretamente com os advogados e principalmente nos processos de direito de família, divórcio com filhos, que é onde nós temos, infelizmente, uma grande incidência de alienação parental. E foi em virtude disso que eu busquei especialização nessa área, assim como na área de direito de família e psicologia jurídica. Então, faço também parte do IBDFAM e da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Currículo de peso, né? Muito conhecimento. Mas você faz parte de duas coisas muito, muito, muito importantes, que é a área do direito, então a área do direito e da psicologia, que além do serviço social, né? São três partes que esses operadores de todos esses campos do conhecimento são muito importantes e têm um peso enorme na resolução desses conflitos, né? Porque depende muito, essa equipe multidisciplinar que vocês formam, cara, se não tiver uma equipe muito boa, muito capacitada, com o conhecimento que você tem, Lícia Brasil, né? A Liliane Santos, são pessoas incríveis que trabalham com essa questão e devem ter casos assim muito cabulosos para resolver todos os dias, né, Luciana? Aliás, eu gostaria que hoje você escolhesse um deles para nos contar depois, que a gente abrir os dois conceitos e você falar alguma coisa sobre eles. A gente hoje vai falar do abandono, né, afetivo, que é um conceito do professor Rodrigo da Cunha Pereira, e também da autoalienação, que é um conceito de um outro grande advogado, que é o Rolf Madaleno, né? Então, essas duas coisas, eu acredito que se aproximam muito. Deve ser até difícil de você avaliar, dizer é isso aqui com tanta certeza, porque as coisas se misturam, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, desse uma aulinha aí, que você é muito boa nisso. Por favor. Bom, vamos tentar, então, esclarecer um pouquinho desses conceitos que Sim. sempre se confundem bastante, né? O abandono afetivo, ele acontece toda vez que, de alguma forma, um dos genitores ou até os dois acabam se afastando dos filhos por diversos motivos. Mas o fato é que eles deixam de estar presentes na vida desses filhos e isso acaba gerando um dano emocional muitas vezes irreversível, porque nós sabemos o quanto a presença tanto do pai quanto da mãe são imprescindíveis para o desenvolvimento
da personalidade de uma criança, das referências. Então, a ausência de um desses genitores durante o desenvolvimento do filho, ela impacta demais no aspecto emocional. A questão do abandono afetivo, ela acabou chegando, né, Edna, ao judiciário através de ações de indenização. E este é um ponto muito polêmico, porque os mesmos tribunais estão bem divididos em relação a esse posicionamento. Na medida em que é muito difícil se avaliar de forma quantitativa ou então em termos monetários o dano que causa a ausência de um dos genitores. Um dano emocional não tem valor, né? Exatamente. O peso é enorme, não tem valor. Isso mesmo. E assim, o que acontece é que a ideia da indenização seria mais no sentido de educar ou chamar a atenção para esse cuidador do quanto a sua conduta é inadequada e gera todo esse tipo de dano emocional ao filho. Então, por mais que não se tenha como obrigar alguém a amar o seu filho, nós podemos sim exigir que essa pessoa cumpra os deveres de cuidado. Porque esses deveres independem da questão afetiva, apesar de estarem diretamente ligados. Sim. Na medida em que esse cuidado, ele envolve muitos aspectos. A presença, a convivência, o interesse, a participação e a própria educação. Então, a questão da indenização, ela jamais teria o efeito de fazer com que este genitor, que não apresenta um sentimento genuíno pelo filho, pudesse desenvolvê-lo. E o pior é que muitas vezes essa ação, né, que pede a indenização pelo abandono, ela acaba tendo o efeito reverso, na medida em que afasta mais ainda aquele genitor que já está afastado. Acirra, né? Acirra o conflito, no caso, né? Exatamente. E tem vários estudos na área da psicologia que demonstram o quanto, na imensa maioria dos casos, são os pais que abandonam, na medida em que a guarda, ainda no Brasil, é dada, na maioria dos casos, para as mães. E aí a questão do pedido de indenização, muitas vezes, tem por trás uma intenção desta mãe, e não do próprio filho. Então, ela nem pergunta, né, Luciana, se o filho teria interesse, ela mesma aciona a justiça, não é isso? Você sabe que hoje eu soube de um caso de abandono afetivo inverso, onde o pai, quer dizer, já é uma pessoa até de idade, está pedindo uma indenização para o filho. Olha, isso vai ser uma coisa. Mas pura Edna. Nós temos também a própria alienação parental perpetrada contra idosos, né? Sim. Então, esses conceitos, eles têm que ser vistos de forma mais ampla, porque todos os membros da família, eles podem vir a adotar determinados comportamentos que, mesmo que de forma inconsciente, geram muitos danos emocionais aos outros. Então, independente do papel que aquela pessoa exerça na família, ela vai ter tanto uma responsabilidade formal, digamos, legal, quanto uma responsabilidade afetiva, porque todas as relações familiares envolvem necessariamente o afeto. Essa é a base. Com certeza, com certeza. Luciana,
E o caso Henry, quando aconteceu, eu fiquei pensando nessas duas possibilidades. O abandono afetivo que a mãe fez dentro da própria casa, deixando para a criança o padrasto tomar conta dessa criança, resolver todas as questões dessa criança, e também se autoalienou, né? Ela também se autoalienou. Eu acho que um exemplo que cabe bem nesses dois conceitos, você concorda? Concordo. E é claro, nós sempre temos uma visão parcial Sim, quando nós só temos conhecimento do caso através da mídia. sim. Mas o fato é que não se tem como contestar que a conduta da mãe foi omissa, né? Tanto pelo fato de ela ter delegado, digamos assim, os cuidados do filho ao padrasto, quanto em relação à postura do pai, né? Dela afastar esse filho, tentar afastar esse filho do pai e não dar a importância ou não visualizar a importância do pai na vida dessa criança. Então, muitas vezes nós vemos isso, né, Edna? Principalmente quando ocorrem, após os divórcios, a formação de novos relacionamentos. Então, os pais acabam se confundindo muitas vezes nessas situações e até querendo substituir o ex-cônjuge pelo atual companheiro em relação aos filhos, o que é totalmente inadequado. E é uma forma, sim, de alienação parental, na medida em que se está desconsiderando a presença do genitor real e se colocando para o filho uma outra pessoa como sendo o seu genitor, o que nunca vai existir. Quando acontece isso, é muito sério, porque a criança vai se afastando, ela não quer mais ir. E aí ele ou ela pensam que é porque o outro com quem a criança mora é que está fazendo alienação parental. E, na verdade, como diz o Rolf Madaleno, quem está se autoalienando é o próprio pai ou a própria mãe que está fazendo isso, obrigando a criança, de uma maneira ou de outra, a aceitar aquela pessoa como uma nova pessoa, sem dar o tempo de elaboração, né? Porque é necessário esse tempo. A criança já tem tanta coisa para se acostumar com as mudanças que aconteceram após o divórcio, ainda tem mais essa novidade. Então, assim, tem que amar essa nova pessoa de cara, não pode, não é, Luciana? Não, não tem como. E até essa conduta que deve ser adequada no caso de um novo relacionamento do pai ou da mãe, ela é muito delicada. E essa pessoa tem que estar orientada em relação a como fazê-lo. Porque nós temos situações em que forçar esta convivência acaba gerando o efeito oposto, né? Do próprio filho passar a rejeitar esse genitor que quer forçá-lo ao convívio com o atual companheiro. E tem outra situação, Luciana, talvez esse filho, essa filha, comece a provocar uma situação que o pai ou a mãe que está no novo relacionamento, ele consiga achar que tem uma coisa ali que alguém não gosta do filho dele e criar uma situação feita pelo próprio filho, né? O filho pode criar o disse-me-disse, né? Ela não fez isso para mim, você pediu, mas ela não quis, entendeu? Então, assim, tem que estar muito atento, porque a criança também é ardilosa, né, Luciana? Com certeza. Por um lado, é ardilosa no sentido de que existe uma barganha quando os pais são separados. Então, a criança muitas vezes está na casa de um e diz que na casa do outro é melhor por tal e tal aspecto. E quando está na casa do outro, o contrário. Então, existe esse aspecto, digamos assim, mais voluntário. Uhum. Porém, nós temos também uma questão muito importante, que é o quanto as crianças são sugestionáveis. E é por isso que muitos fenômenos ocorrem
tanto a síndrome da alienação parental, quanto a própria implantação de falsas memórias, porque a influência que alguém que representa para essa criança uma estrutura, uma figura importante, essa pessoa tem esse vínculo de afeto, faz com que a criança acabe se aliando ao genitor. E principalmente quando ela está a maior parte do tempo só com um deles. E é por isso que nós temos a guarda compartilhada como o melhor regime para estabelecer esse equilíbrio na convivência do filho com ambos os pais. Porque aí ele vai poder, por si mesmo, formar os conceitos de quem é o pai, de quem é a mãe, e não adotar a visão de um deles em relação ao outro. Ainda ontem, na nossa live de ontem, que falamos sobre convivência equilibrada, eu estava comentando que eu não entendo como que se demorou tanto para se pensar em, de alguma maneira, colocar em evidência a questão do direito fundamental da convivência da criança com ambos os pais. A guarda unilateral, ela pode também ter a convivência equilibrada. Né? A criança mora com a mãe, mas se houver um acordo ali, uma conscientização dessa necessidade e de observação a esse direito fundamental, não impede que não haja essa convivência. Né? A gente fala da compartilhada porque ela é obrigatória e as coisas são mais tranquilas de serem, vamos dizer assim, colocadas no papel. Né? Vamos dizer, uma divisão. Mas na unilateral é uma coisa assim que as pessoas nem pensam nisso. E quando a convivência tem que ser observada, essa convivência equilibrada, é um direito fundamental e não é de hoje, né, Luciana? Não, não é mesmo. Tanto que a nossa Constituição é de 88, né? Exatamente. Logo após, inclusive, a própria formulação do conceito de alienação parental por Gardner, que foi em 85. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz todos esses direitos da criança, né? Mas, Edna, é importante a gente trazer aqui que a própria psicologia demorou para realmente ressaltar essa importância de ambos os genitores no cuidado dos filhos. Porque, historicamente, a própria ciência psicológica dizia que a mãe era a melhor cuidadora dos filhos. Então, a ciência jurídica, que não é especializada em relações, ela não poderia se antecipar em uma visão nesse sentido. Mas nós tivemos mudanças culturais ao longo das últimas décadas muito importantes em relação a isso. E, felizmente, os pais cada vez mais apresentam esse interesse em cuidar dos filhos, tanto quanto as mães. E, em muitos casos, nós verificamos que eles são, de fato, melhores cuidadores do que as próprias mães. Então, isso eu acredito que tenha sido uma evolução ao longo do tempo das duas ciências, tanto da psicologia quanto do direito. Sim, com certeza. Agora, os pais, eu fiz um livro, não sei se você chegou a ver, Paternidade do Século XXI, ele fala dessa condição. Aliás, está entrando um dos pais que foi entrevistado por mim, o Jorge, e fala justamente dessa condição do pai poder cuidar. Né? E cuidam muito bem. Tem alguns que não sabem, como as mães também, algumas também não sabem. Né? Então, isso tudo é muito relativo. Eu acho que a gente tem que considerar caso a caso, como vocês fazem muito bem, não é? Porque não tem receita de bolo, não há nada engessado. São relações humanas, são muito dinâmicas. Né? Então, Luciana, você está com a faca e o queijo na mão para falar do caso que você quiser trazer para a gente, de um caso que você acha que vale a pena as pessoas tomarem conhecimento. Bem, é difícil escolher um caso, né?
Mas enquanto eu estava falando dessa situação dos padrastos, madrastas, novos relacionamentos dos pais, me veio à mente um caso que não foi um caso no qual eu trabalhei, mas foi um caso que eu acompanhei. Porque não foi uma situação de processo judicial, mas sim uma situação real. Uhum. E nessa situação, houve uma separação que foi bastante conturbada, porque daquelas comidas e vindas, enfim. E nós tivemos posicionamentos muito inadequados de ambos os genitores. Inicialmente, quando houve a separação, a genitora, ela utilizava os filhos na tentativa de se reaproximar do ex-cônjuge. Então, esta é uma forma de manipulação dos filhos e de violência psicológica que ela é pouco explorada, porque nós falamos normalmente do contrário, né? Do quanto esses pais podem vir a querer afastar os filhos do ex-cônjuge com o objetivo de se vingar, enfim. Mas esse tipo de situação também acontece com frequência e eu acredito que mereça mais atenção, tanto da área da psicologia quanto da área do direito. Então, esse foi o primeiro erro nesta família. Mas a situação evoluiu, né? Eles efetivamente se divorciaram e o pai veio a ter um novo relacionamento. Até aí tudo bem, os filhos conviviam com ambos, mas aí chegou a um ponto em que este pai veio a ter um outro filho nesse novo relacionamento. E ele quis impor a presença desta criança aos outros filhos. Vocês vão ter que conhecer a irmã de vocês. Nesse momento, eles já eram crescidos, né? Então já tinham opinião própria e, enfim, podiam decidir por si. E eles não quiseram, deixaram claro que não era interesse deles e que eles não iam conhecer ou conviver com essa outra criança. E aí, o que aconteceu foi que este pai não aceitou e eles se separaram, se afastaram, os filhos do pai. Uhum. Então, é uma situação que me veio à mente, porque ambos os genitores agiram de forma incorreta em situações diversas e em relação a fatos completamente diferentes. Mas o efeito em relação aos filhos foi o mesmo, porque os danos psicológicos que essas condutas provocaram, sem dúvida, vão estar com os filhos por toda a vida. Mas na situação mais grave, digamos assim, que foi com o pai, acabou gerando o rompimento do vínculo. Então, o quanto isso que tu disseste, né, Edna, é a essência da situação. Cada família precisa ser analisada de forma única, porque nós não temos como fazer uma avaliação e emitir uma opinião a respeito de uma família sem fazer uma análise ampla de todos os aspectos da história desse relacionamento, de como as coisas evoluíram, tanto em outros relacionamentos dos pais, a vinda de irmãos, enfim. E é por isso que, nesses processos, os juízes costumam recorrer aos profissionais interdisciplinares, digamos assim, como tu bem disseste, psicólogos, assistentes sociais, que têm um conhecimento mais apropriado para avaliar essas questões de relações e questões mais subjetivas. Luciana, no documentário do Alaminas, A Morte Inventada, tem um caso
de um pai, ele é jovem, pelo menos no vídeo, né? E filhos pequenos, bem pequenos, enquanto eles se separaram, enquanto eles estavam cada um sozinho e tal, a convivência era permitida pela mãe. Depois que ele arrumou um novo relacionamento, a mãe trancou todas as portas. E esse pai, ele fala no documentário como ele sofre, como ele sofreu, sabe? Porque ele não tinha mais acesso às crianças. As crianças não queriam nem entrar no carro dele, não queriam conhecer a casa nova do pai. Então, assim, é muito sofrimento. A gente sabe que as crianças, elas sofrem muito, né? Essa violência psicológica, moral, emocional, é toda. E depois ainda fazem sintomas no próprio corpo, né? Você podia dizer um pouquinho desses sintomas, por favor? Sim, com certeza. Como tu disseste, né? As crianças, elas sempre vão apresentar algum tipo de sintoma desse sofrimento decorrente da relação dos pais. Sim. E isso até pode ser verificado mesmo quando os pais ainda estão juntos. Porque uma relação que tem conflitos frequentes e intensos, ela também gera sofrimento nos filhos. E nesse Uhum. sentido, muitas vezes, o divórcio é uma opção muito melhor do que manter um casamento nesse nível de conflito. Uhum. Mas as reações emocionais dos filhos, elas variam muito conforme a estrutura emocional de cada um, de acordo também com a idade do filho, criança, adolescente, e também conforme a situação que está sendo vivenciada. O nível, né? O nível de confronto, né? Exato. Mesmo nos casos de alienação parental, nós podemos ter diversos graus aí de sofrimento, de acordo Uhum. com a conduta do alienador e de acordo com o tempo do processo, né? Durabilidade, né? É exato, porque Uhum. nós sabemos que qualquer situação de violência psicológica, se ela não for interrompida no início, ela vai evoluir. Vai evoluir em intensidade, vai evoluir em frequência e, por consequência, os danos emocionais gerados serão mais São intensos. compatíveis, serão compatíveis, Exatamente, não é? diretamente proporcionais. É. É isso mesmo. Ô, Luciana, eu queria fazer um convite para você ao vivo. Opa, Vamos escrever um artigo, eu e você, a respeito dessa relação de madrasto, padrasto, né? E a gente pensar uma coisa assim, nesses desafios contemporâneos, né? Que a gente vive hoje. Você topa? mas com certeza, Aí já, depois a já gente manda para o IBDFAM, ou manda para o Migalhas, vê quem é que aceita o nosso artigo. tem, porque é isso mesmo, Edna, é uma situação que está muito frequente. As novas famílias, depois do divórcio, e os pais muitas vezes não sabem como lidar. E em muitas situações não é intencional o prejuízo que o genitor Sim. causa. É realmente por falta de conhecimento de Uhum. como conduzir essas situações. Então, eu acredito que sempre a melhor forma pela qual nós podemos ajudar, enquanto profissionais da área, é divulgando conhecimento, conscientizando as pessoas desses processos que são da nossa área, mas que não são de conhecimento geral. Então, Exato. ao saber, né, ao ter esse conhecimento, sem dúvida poderão agir de forma a preservar a saúde mental dos filhos, né, e E não agir de gerar. uma forma diferente, né, Luciana? Porque realmente muitos não têm. Se bem que alguns eles estão tão tomados pelo ressentimento, né? O ódio é tão grande que eles não conseguem olhar além deles, não conseguem ver que o filho
meu Deus do céu, está sofrendo. Eles não percebem, muitos não percebem, né, Luciana? Você deve pegar isso todo dia, porque é demais. Como é que a gente fica sem saber como uma mãe ou um pai faz uma coisa assim, né? Não entende. É que muitas vezes, né, Edna, o rompimento de uma relação conjugal acaba sendo desastroso, pelo menos para uma das partes. Sim. E se essa pessoa não tiver consciência da necessidade de buscar ajuda, e aqui eu digo ajuda profissional, para elaborar todo esse luto, todos esses sentimentos envolvidos, ela não vai conseguir separar esses sentimentos pessoais de esposa ou de marido da sua relação parental. E aí vai acabar aliando os filhos a esse sofrimento e tornando eles autores de um processo do qual eles deveriam ser totalmente preservados. Com Então, certeza. a gente muitas vezes fica com raiva desses pais ou mães que alienam ou que abandonam, mas nós temos também que ter um olhar empático no sentido de que todos nós, ao sermos expostos a situações traumáticas, nós vamos reagir de alguma maneira que nem nós sabemos. Exato. Temos que ter a consciência da necessidade de buscar ajuda, para estarmos fortalecidos, pelo menos para poder cuidar dos filhos nessas situações. Verdade, verdade. As pessoas estão falando bastante, estão adorando a live. Uma pessoa falou: função e posicionamento dos pais são essenciais. Inclusive, no momento da separação, eles têm que colocar para os filhos, né, que mudanças acontecerão, mas que seja o que for que acontecer, com certeza eles serão sempre os pais desse filho e o filho não precisa se preocupar, né? A parentalidade responsável, ela tem que estar presente o tempo inteiro, né? Aproveitando a igualdade parental que conseguimos agora, né? Então, eu acho que são situações que os filhos precisam entender bem claramente, né? Não precisa contar casos escabrosos, mas eles têm que entender que a vida vai mudar um pouco, mas que poderão sempre contar com pai e mãe. E um tem que entender que o outro é importante, é uma referência que não tem como retirar dessa criança, inclusive avós, certo? Os tios, os parentes todos, em geral, das famílias materna e paterna, são muito importantes como referência para as crianças. Então, os pais precisam fazer esse momento de conciliação entre eles para que eles consigam entender que a criança está sofrendo, né? Tem que priorizar o interesse da criança e não seus próprios interesses, certo? Luciana, vamos falar um pouquinho dessa questão da revogação da lei. O que você aí no Sul está vendo de movimento, hein? Bom, aqui o movimento está bem intenso no sentido de conscientizar o Luiz Felipe aí, querido, meu colega. Obrigada. Obrigada a todos. E é mesmo, Luiz Felipe, concordo. Mas então, o movimento está bem forte no sentido de divulgar essas informações para desmistificar toda a argumentação que vem sendo trazida por esses grupos que são formados, na sua grande maioria, por mães e que alegam que a lei seria protetiva em relação a pais abusadores, né? E nós podemos, inclusive, pegar isso para fazer o link tanto com o abandono afetivo quanto com a autoalienação. Sim, sim. Então, vamos explicar de uma forma bem breve qual é o que está por trás desses argumentos contrários à lei.
Então, nós que trabalhamos na área sabemos que a conduta mais grave de alienação parental é apresentar uma falsa denúncia de abuso sexual em relação ao ex-cônjuge. Junto com esta falsa denúncia, existe todo um processo de implantação de falsas memórias na criança em relação a esse abuso. Então, a criança passa a acreditar que, de fato, sofreu aquele abuso. E fica muito difícil a gente identificar se está diante de uma situação de abuso real ou falsas memórias. Sim. Então, nesses processos, os filhos muitas vezes afirmam ter sido efetivamente abusados, e isso faz com que seja determinado a interrupção da convivência do filho com o suposto abusador. E aí, nós temos a seguinte situação. Se este genitor acusado de abuso sexual for afastado dos filhos, os filhos cada vez mais acreditarão nesta versão do genitor alienador. E o próprio Poder Judiciário, ao interromper completamente essa convivência, ele estará contribuindo para que esse pai ou essa mãe, o acusado, acabe não tendo mais armas ou até forças para lutar em um determinado ponto e acabe, sim, se afastando. Né? Só que o que é fundamental que a gente esclareça aqui? Jamais, quando existe uma denúncia de abuso sexual em relação a uma criança e adolescente, o Poder Judiciário vai deixar esse filho desassistido. E as pessoas, essas pessoas que falam que a lei protege esses abusadores, elas estão totalmente incorretas, porque não é assim que funciona. Nós que trabalhamos nesses casos sabemos. Você sabe disso, claro. E o problema qual é? Que criar alternativas para essa situação, que é o que muitas vezes é feito de forma adequada, ao se estabelecer a convivência assistida. Sim, eu ia falar sobre isso. Eu acho isso fundamental. É essencial, porque a criança não está desprotegida, já que ela tem alguém junto com ela, para evitar um novo abuso, caso seja uma situação real. Ou então, verificar o vínculo desse filho com esse pai ou essa mãe e relatar ao juiz as suas impressões, que serão impressões, obviamente, técnicas. É por isso que o mais adequado é que um psicólogo acompanhe essa. Claro. Mas então, o que é importante salientar nesse aspecto é que a ideia da lei não é jamais favorecer um ou outro genitor. É uma lei de proteção dos filhos. E a ideia é que eles possam ser livres para conviver com ambos os pais após o divórcio, mesmo com todos esses fenômenos que podem acontecer, como nós falamos, por sentimentos mal elaborados com o fim da relação. Luciana, eu tenho uma mãe que é minha seguidora no Instagram e até ela deveria estar nessa live porque ela disse que assistiria, mas não está. E ela me colocou várias coisas, dizendo que o pai não é um bom pai e que ele leva o filho para multidão, agora na pandemia, esse tipo de coisa. Então, ela não gostaria que ele convivesse com o pai. E aí eu ponderei, né, o direito fundamental da criança, a necessidade dela conviver com ambos os pais, e as referências, essas coisas todas. E aí ela mandou a seguinte pergunta: mas você acha que a convivência, esse direito é mais importante do que a gente saber que ele não é um bom pai? Que critério o juiz tem para decidir isso? Aí eu falei justamente da equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que auxilia o juiz.
a determinar a solução para o caso, porque o juiz não tem condição, se não tiver, né, vocês por trás para avaliar cada situação, cada caso, como a gente já colocou. Mas é uma pena que ela não esteja aqui presente, porque ela fez uma boa pergunta até para você colocar, né, a sua experiência. Mas Sim. eu falei para ela que não tem como, a gente tem que manter a convivência assistida. Foi o que eu falei, quando o juiz acha que não é possível a convivência normal, vamos fazer a convivência assistida para o filho não ficar desassistido, vamos dizer assim, né? Exatamente, até que Né? se verifique o que de fato ocorreu, né? Exato. E a importância da perícia psicológica está exatamente nisso, porque a função do psicólogo perito é exatamente avaliar de forma ampla todo o núcleo familiar. Assim, ele vai poder verificar, do ponto de vista técnico e, portanto, imparcial, se esse pai é, de fato, um mau pai ou se esta é a visão da mãe a respeito dele. Né? Tem uma pessoa perguntando assim, se o pai gravar a mãe e filmar ela tendo atitudes contra a sua integridade, o que pode ser feito? Essa mesma situação se aplica para pai e para mãe. Vai haver uma avaliação, uma perícia, etc, etc, não é isso? É, sim. Até porque nós temos, nesses processos de divórcio, muitos vídeos, áudios, documentos desse tipo que são juntados tanto pelo pai quanto pela mãe. Só que muitas vezes nós não podemos analisá-los de forma isolada, fora de um contexto, sem compreensão do caso como um todo. E é justamente por isso que os juízes, eles não se detêm a estas provas unicamente. E eles chamam profissionais para auxiliá-los. Porque esses profissionais, eles não vão analisar provas, eles vão analisar as pessoas e vão ver, de acordo com a sua formação técnica, o que é melhor para aqueles filhos. Com Né? certeza, Luciana. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já está chegando nos nossos 45 minutos, né? Eu coloquei 18h15 para terminar às 19 horas. Eu queria que você falasse suas palavras finais. Queria agradecer demais. A minha gratidão é imensa. E vamos fazer uma próxima, se você quiser, porque vai ficar o gostinho de quero mais, né? Porque são muitas as perguntas. Muitas as perguntas. Tá bom, Luciana? Então, por favor, vamos encerrar com as suas palavras lindas e maravilhosas. Tá bom. Na verdade, assim, nós acabamos falando de vários temas, né? Porque eles Mas é estão porque são imbricados, eles se imbricam, não tem jeito. Exato, exato. Mas o que eu queria deixar ao final é que é importante a gente ter claro que todos esses fenômenos, apesar de interligados, eles são diferentes e se excluem. Porque no momento em que nós temos alienação parental, nós não temos nem abuso sexual, nem abandono afetivo e nem autoalienação parental. Então, nós temos que verificar cada caso para distinguir exatamente o que está acontecendo em cada caso. E a mensagem que eu sempre deixo ao final de qualquer live em que nós falamos sobre esse tema é que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois e que é pai ou mãe e está vivendo uma situação dessas, de alienação parental, que nunca desista de lutar pelos filhos. Porque esses filhos vão acabar eles próprios rejeitando esse genitor. Então, é muito difícil manter essa postura, mas, sem dúvida, vale a pena. Porque, seja através do judiciário, seja no futuro, pelo filho ver que esse pai não desistiu e se manteve ali, ele vai, sem dúvida, saber que teve um pai e uma mãe, ainda que o outro não tenha permitido. Maravilhosa, então, Luciana.
Maravilhosa, Agradeço maravilhosa. demais, Edna, pela oportunidade. Cristina, A eu todos. queria dizer para você o seguinte, que a gente vai deixar, já sei para a próxima live o que vai ser a nossa conversa. A gente vai falar de repetição de padrão. Você estava falando essa coisa da criança se sentir abandonada. Ela pode fazer isso no futuro com o filho dela. E isso é uma coisa que a mim preocupa demais. Demais. Se é uma Com coisa que me preocupa, é isso mesmo. De a pessoa repetir o padrão que sofreu durante a infância. Sabe? Então, vamos deixar esse gostinho de quero mais? Vamos, Vamos? vamos. E Então tá, também Luciana. à disposição, que caso a gente não tenha esclarecido todas as dúvidas, pode Claro. que eu faço questão de responder. Mas Você é uma maravilha. Muito obrigada, Luciana. Obrigada mesmo. Gratidão profunda, tá? Uma boa noite para você, uma boa noite para todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Luciana. Beijo. Tchau.